Hoje vamos falar sobre suspenses protagonizados por psicólogos. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. E no vídeo de hoje eu trago mais um daqueles vídeos temáticos que vocês adoram. Vocês gostam muito de vídeos que sejam ali dentro de um tema específico ou de uma categoria específica dentro do suspense, e hoje eu pensei em trazer algumas dicas de livros protagonizados por psicólogos, psicólogas ou psiquiatras. Todos eles têm algo a ver com profissionais que lidam com a questão mental. Mas antes de eu começar, deixa eu só pedir que você que ainda não é inscrito no canal, mas está aqui assistindo esse vídeo, se inscreva aqui embaixo, é super rapidinho e assim você apoia o meu trabalho e fica sabendo tudo de novo que aparece por aqui. Bora lá então falar sobre suspenses protagonizados por pessoas que lidam ali com as questões da mente. O primeiro livro que eu quero indicar para vocês é um livro que eu li recentemente, achei ele bem bacana, gostei dele, que é Uma Centelha na Escuridão. Esse é um livro da Stacey Willingham e ele vai falar sobre a Chloe, que é uma psicóloga que vive na Louisiana. E a Chloe, ela tem um passado bem turbulento, porque quando ela tinha 12 anos de idade, ela descobriu que o pai dela era o responsável pelo desaparecimento de 6 adolescentes. O pai dela foi preso na época, condenado, e ela teve, obviamente, que seguir com a vida dela sabendo desse terrível fato sobre o próprio pai, né? Um homem que ela amava. O livro dá um salto de tempo de 20 anos e nós encontramos a Chloe na atualidade, onde ela agora exerce a profissão de psicóloga. E ela explica logo no início que ela resolveu seguir essa profissão como uma maneira de tentar entender a mente humana, de tentar ajudar outras pessoas e devolver um pouquinho para o mundo de bondade. Afinal, o pai dela causou tanta maldade que ela meio que se sente nessa obrigação de tentar retornar algo de bom para os outros. Mas é óbvio que se não tem treta acontecendo, não vai ter livro, né? E de repente, duas adolescentes que têm alguma conexão com ela desaparecem. E existe ali alguns fatos que fazem parecer muito com os desaparecimentos das 6 garotas lá do pai dela. Mas o pai dela está preso, então não tem como ele estar fazendo isso. Ela logo pensa que alguém está copiando o pai dela. Mas quando ela leva essa preocupação para a polícia, para o investigador desses novos casos, ele não parece criar uma conexão. E ela fica meio que sozinha na situação e pensa em começar a investigar por conta própria. Esse é um livro, gente, que ele é bem rapidinho de ler. Sabe aquele tipo de livro vira-página? Foi o que eu senti lendo essa história. Ela não é uma história nova, eu tenho certeza que se você ler muito suspense, você vai matar a charada logo de início, mas é um daqueles livros gostosinho, interessante, curioso. A escrita dela, ela é muito gostosa também, então é o tipo de escrita que vai te levando assim uma página após a outra. E claro, tem toda essa questão da profissão dela e se isso tem algo ou não a ver com aqueles crimes. Então fica a dica para vocês. O próximo livro é um suspense nórdico que é O Hipnotista do Lars Kepler. Esse é o primeiro livro de uma série que traz um detetive como personagem principal. E o Lars Kepler, na verdade, é o pseudônimo de um casal que escreve junto. Aliás, todos os nórdicos, os escritores nórdicos adoram escrever em dupla. É o primeiro volume da série Jonna Lina, que é o nome desse detetive, e ele vai atender um caso de um massacre de uma família lá em Estocolmo, e apenas o filho mais velho dessa família sobreviveu a esse ataque. O detetive logo levanta a suspeita de que talvez o garoto ele saiba de alguma coisa sobre quem cometeu o crime contra a família dele, mas ele está em coma, não tem como chegar na cabeça do garoto, e nas raras vezes onde ele pode informar alguma coisa, ele pode dar alguma pista, ele está muito confuso. E é nesse momento que entra o nosso segundo protagonista, que é um psicólogo, que é o Dr. Eric Bork. O Eric Bork, ele é um psicólogo que no passado ele trabalhava com hipnose, mas um caso dele não deu muito certo, ele acabou largando a hipnose, ele não trabalha mais com ela, mas o Jonna Lina pergunta, ele questiona se o Eric consegue hipnotizar o garoto para tentar tirar alguma informação dele. Ele vai aceitar o caso, vai hipnotizar o garoto, mas pode ser que ao fazer isso ele libere algo de ainda mais terrível dentro dessa história. Tem resenha desse livro aqui no canal, se você quiser saber um pouquinho mais sobre ele. Lá eu contei tintim por tintim o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu achei da história, então se você quiser dar uma olhada, ele tá nos cards. O próximo livro, que é protagonizado por uma pessoa que lida com as questões de saúde mental, e é assim, ó, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu amo ele de paixão. É O Alienista, do Caleb Carr. Eu não entendo por que não tem mais gente falando desse livro, porque esse livro é fantástico, mas então aqui estou eu, né, para falar um pouquinho mais sobre eles para vocês. Tem uma questão interessante sobre esse livro, porque ele fala de um alienista
que era o nome que se dava às pessoas que estudavam a mente lá no século XIX, quando a questão da psicologia ainda não estava bem delineada e os profissionais que lidavam com isso ainda eram chamados de alienistas. Esse é um suspense histórico, ele se passa na Nova York de 1890 e ele vai lidar com o terrível fato de que uma série de garotos está sendo assassinados ali em Nova York. Esses garotos são todos garotos pobres, imigrantes, garotos que para a sociedade no geral eles são invisíveis. Então quando eles começam a ser assassinados, existe uma certa cegueira social em relação a isso. É nesse momento que entra o nosso alienista, que é o Dr. Laszlo, que é uma pessoa que começa a investigar, que começa a adentrar nessa questão. Ele entende que existe um padrão nesses assassinatos e que todas as pistas, a maneira como o assassinato ele é cometido, ele indica algo sobre a mente do assassino. Isso hoje é muito comum nós falarmos sobre a mente do assassino, sobre o que ele deixa para trás, sobre o que ele impõe nos seus assassinatos que representam, né, coisas dentro dele mesmo. Mas em 1890 isso não era falado e isso era uma novidade. O Laszlo ele começa a delinear ali que entender os assassinatos é entender a mente do assassino. Isso muito antes da psicologia forense ser inventada e antes também do termo serial killer ser cunhado. Então é um livro muito curioso, cheio de informações incríveis e que tem um delineamento fantástico da mente e da sua complexidade. Outro livro que é protagonizado por uma psicoterapeuta é Segunda Sombria, da Nietzsche French. Nietzsche French também é um pseudônimo de duas pessoas, dois autores britânicos, e aqui a gente tem como protagonista a psicoterapeuta Frida Klein. A história vai girar em torno do desaparecimento de um garoto de 5 anos de idade que comove uma comunidade, e a Frida, ela é uma mulher que ela está atendendo um homem que ele tem esse desejo por ter uma criança. Ele elabora esse desejo em várias sessões e ela percebe que não é um desejo de encontrar alguém e ter um filho, é um desejo de ter, de posse de uma criança. Ela logo suspeita que talvez o seu paciente tenha algo a ver com esse sequestro. Ela faz o que seria esperado de uma pessoa na posição dela e ela leva a sua suspeita para o detetive do caso, né, o detetive principal, mas esse detetive não dá lá muita bola para o que ela está falando. Esse é um livro que eu lembro que quando eu li, ele era muito pautado nas questões da mente mesmo, de tentar entender a mente daquele paciente, a mente dos outros pacientes dela, e a própria Frida, a gente tem ali incursões dentro do que ela pensa, do que ela acha sobre as coisas. É um livro que eu lembro que eu achei muito intrigante, ele tem um ritmo mais lento, mas eu lembro que isso não me atrapalhou, e eu acho que algumas pessoas podem gostar dessa história. Eu lembro que eu gostei muito do final. Outro livro que eu quero indicar aqui para vocês, que tem um psicólogo, uma psicóloga, no caso, dentro dos protagonistas, eu estou lendo no momento, que é esse aqui, ó, A Garota Corvo, do Eric Oxelson, que também é um pseudônimo de dois amigos. Esse aqui é um suspense nórdico, eles escrevem juntos, e esse livro aqui, ele foi originalmente publicado como uma trilogia, mas aqui no Brasil, ainda bem, a Companhia das Letras trouxe os 3 livros em um volume único, então você não precisa ficar esperando por nada. Esse é um suspense sueco bem denso, violento, daquele tipo que eu não indico pra todo mundo, mas eu tô gostando bastante. E nós vamos ter aqui duas protagonistas. De um lado a gente tem a detetive Janet Kilberg e do outro nós temos a psicóloga Sofia Zetterlund. A Sofia, ela é essa pessoa que vai ali acabar sendo inserida dentro de uma das investigações da Janet, e elas vão começar a trabalhar juntas. Esse livro vai falar sobre uma série de assassinatos de garotos pobres que está acontecendo em Estocolmo, e a polícia local, né, a Jeanette, ela percebe que esses casos são muito sérios porque existe um método muito violento de assassinato desses meninos, mas existe novamente uma questão de cegueira social para esses rapazes e a polícia em si não está muito afim de investigar, até porque eles são garotos muito pobres, geralmente quase todos eles são imigrantes, então existe ali um certo botar para baixo do tapete. Mas a investigadora principal, a Jeanette, ela não se sente muito confortável com isso e ela vai fazer de tudo para tentar resolver esses assassinatos. E é aí que entra a outra protagonista, que é a psicóloga Sofia, que é uma pessoa que vai começar a prestar uma assistência para a Jeanette, e ela vai acabar tendo um papel cada vez maior conforme a narrativa avança. A questão em relação à psicóloga nesse livro é bem complexa, eu não posso falar nada assim muito aprofundado para não dar um spoiler para vocês, mas a vida ao redor dessa psicóloga é uma trama em si, né? Muita coisa gira ao redor dela. Ele é um livro que traz algumas questões
psicológicas muito densas e complexas, e até o momento eu tô achando esse livro bem perturbador. É aquele tipo de suspense que nem todo mundo vai gostar, mas quem entrar na narrativa e for do tipo que gosta de tramas mais densas, eu acho que vocês podem curtir. Assim que eu terminar de ler ele, eu acho que eu vou fazer uma resenha e daí eu trago aqui para vocês que vocês fiquem sabendo mais detalhes. Lembrando que todos esses livros já estão listados aqui embaixo no box de descrição para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui para acompanhar meu trabalho e ficar sabendo sempre que eu liberar alguma coisa nova. Vou deixar aqui no finalzinho também mais 2 vídeos que eu acho que podem interessar a vocês. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.